Deputada, Ministra da Cultura, professora catedrática da Universidade do Porto e é ainda um dos rostos mais conhecidos do panorama cultural português. Especialista em literatura portuguesa, a nossa convidada desta noite conhece como poucos a obra de Eça de Queiroz, mas foi a ideia de uma lusofonia plural que a trouxe a Macau. É das culturas da lusofonia que se vai falar na próxima meia hora. Isabel Pires de Lima é a convidada desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, obrigado, doutor. Obrigado por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela TDM. Eu começava pela razão que a trouxe cá ao território. Falar de um conceito que está cada vez mais em voga, mas que continua ainda a ser, de certa forma, um conceito nebuloso. Quando falamos de lusofonia, falamos sobretudo do estreitamento de laços económicos, ou uma lusofonia económica sem uma lusofonia cultural não é possível? Bem, antes de mais, deixe-me agradecer o convite para estar aqui, tenho muito gosto em vir aqui. Bom, na verdade, eu começaria, talvez, por comentar essa sua última observação. Acho que é difícil pensar uma lusofonia económica ou geoeconómica sem imprimir uma componente cultural. O conceito de lusofonia é um conceito, de facto, muito complexo e um conceito que, inclusivamente, desencadeia algumas resistências, nós sabemos isso, muito particularmente na África de língua portuguesa, embora também um pouco no Brasil, quer dizer, não é um conceito pacífico, digamos assim, o conceito de lusofonia. E por isso mesmo, porque não é pacífico, e não é pacífico por razões históricas, naturalmente, e também por razões culturais, por isso mesmo me parece que quando queremos falar e queremos, digamos, desenvolver esse conceito, temos que o pensar em termos culturais e não apenas em termos económicos ou geoeconómicos. A lusofonia, evidentemente, é uma plataforma muito ampla, geográfica muito ampla, em torno da língua portuguesa. Mas a língua portuguesa é experienciada nos vários países que compõem essa plataforma de forma muito distinta, evidentemente, na medida em que, se no Brasil e em Portugal a língua portuguesa é falada por 100% da população praticamente, ou quase 100%, o mesmo não acontece, como é evidente, em Timor ou mesmo em Cabo Verde ou em Angola e Moçambique. São, evidentemente, realidades muito distintas e, portanto, penso que se tem que trabalhar o conceito de lusofonia tendo em conta estes dados e estes fatores. Uma coisa é o português ser entendido como língua materna por alguns destes países. Noutros casos, é tratar-se de uma língua de comunicação cotidiana, muitas vezes, eu sei que sim, outras vezes não cotidiana, portanto, há com patamares muito distintos. Daí que me pareça que trabalhar a lusofonia é também trabalhar o contacto cultural entre estas culturas, entre as culturas destes países onde se fala português ou onde se convive de formas muito diversas com o português e digamos, promotar experiências culturais, antes de mais nada, eu acho que experiências culturais, de facto, porque só se constitui, digamos assim, uma comunidade que tenha alma se imprimirmos uma componente, ou se identificarmos, digamos, a componente cultural que é veiculada através do português ou não por essas culturas. O português como língua deve ser uma pedra basilar deste conceito ou deve ser... Está na ordem Eu acho que deve ser uma pedra basilar. Julgo que deve ser uma pedra basilar porque, na verdade, parece-me ser aquilo que hoje permite aproximar povos que têm realmente experiências sociais, históricas, políticas, inclusivamente, muito diferentes umas das outras, mas que
fruto de um passado histórico que teve momentos de contacto, que teve momentos de conflito, de proximidade, de encontro, de desencontro, enfim, com as mais variadas nuances, como é sabido, mas se houve esses contactos, esses encontros, esses desencontros, essas relações problemáticas, amistosas, conflituosas, porque houve isso tudo, foi em torno da língua. Foi em torno, digamos, isto é, se há alguma coisa que nos continua a permitir um laço de comunicação e de união, é a língua. Portanto, eu penso que, antes de mais nada, deve ser, de facto, em torno da língua que se deve promover o conceito da lusofonia. Isto não invalida que me pareça que não se deva também, e acho que se deve muitíssimo até, aproveitar o conceito de lusofonia num sentido geoeconómico. Hoje, numa economia global como é aquela com que todos os países se confrontam, parece-me que nós criarmos um lobby regional entre aspas, regional em torno da língua, não é? Pode ser uma mais-valia muito grande, pode ser, digamos assim, uma espécie de válvula de escape destes países que têm em comum a experiência do português relativamente enfim, à economia global. Nesse sentido, em termos económicos, o espaço lusófono pode servir, de certa forma, como alternativa ou complemento, se calhar complemento é a palavra mais indicada, ao espaço comunitário, à União Europeia. Quando olhamos para o momento de crise, de certa forma até de alguma desconfiança que impera no seio da União Europeia, começa a haver gente que olha para a lusofonia com outros olhos em termos... Mas absolutamente. E quando digo absolutamente, não me reporto apenas aos portugueses. Não me reporto apenas a Portugal. Reporto-me, inclusivamente, a países da Europa que hoje estão muito atentos, muito mais atentos do que estava há 10 anos atrás, ao espaço de língua portuguesa. Quer esse espaço se situa em África, quer se situa no Brasil, quer se situa, enfim, nos mais variados cantos do mundo, quer se situa em Macau. Portanto, aliás, essa atenção também tem reflexos num certo renascimento do interesse pela aprendizagem do português, que neste momento se assiste na Europa, particularmente em países até há pouco tempo pouco atentos ao ensino do português, à aprendizagem do português. Exatamente, tem a ver com essa oportunidade que obviamente, o espaço da lusofonia oferece, sobretudo porque contempla países, muito particularmente, reporto-me, naturalmente Angola e Moçambique, Angola e ao Brasil, que são países emergentes no campo da economia global e que, portanto, são, evidentemente, espaços muito apetecíveis. Dizia há pouco que a língua portuguesa deve ser tal pedra basilar sob a qual deve ser construída esta casa lusófona, chamemos-lhe assim. Isto para lhe perguntar, é absolutamente necessário uma língua portuguesa uniformizada, como parece ser o mote do acordo ortográfico, ou a diversidade neste sentido? Bom, eu não diria que o mote do acordo ortográfico seja uma língua portuguesa unificada. Quanto a essa matéria, estou à vontade para me pronunciar, porque me pronunciei inumeríssimas vezes, publicamente, em privado, por escrito, nos mais diversos fóruns, desde o Parlamento à Universidade e a fóruns culturais públicos dos mais diversos, me manifestei contra o acordo ortográfico. Portanto, estou à vontade para dizer que, independentemente deste acordo ortográfico, quer dizer, independentemente de eu não concordar com o acordo ortográfico, também não concordo com a afirmação de que haja uma tentativa de uniformização da língua. Quer dizer, o que há neste acordo ortográfico é uma tentativa de criar uma uniformidade com muita flexibilidade, porque o acordo, para haver um acordo, tem que haver sempre cedências de parte a parte e, portanto, é um acordo muito flexível, a meu ver até excessivamente flexível, mas é um acordo que procura encontrar
uma uniformidade escrita, da norma escrita. Isto não significa que haja nenhuma tentativa de controle do evoluir da língua, das formas, das variantes da língua, das formas diversas de falar o português nos diversos espaços do mundo. Evidentemente que não. Há uma preocupação de criar uma norma escrita comum, que é distinto. Dito isto, eu até nem concordo com este acordo, não é? Mas, na verdade, convém não confundirmos, porque muitas vezes temos tendência a pensar que o acordo é alguma coisa que quer impor uma norma do português, seja o português do Brasil, seja o português de Portugal. Ora, não é isso, de facto. Independentemente do acordo ortográfico, deste acordo ortográfico ter sido um acordo feito, de facto, nas costas de todos os outros países que não Portugal e o Brasil, embora isso tenha acontecido de facto, mas é um acordo para uma norma escrita e não para nenhuma imposição até porque isso é impossível. Até porque isso é impossível. Quer dizer, hoje, para começar, o conceito da superioridade de uma norma relativamente a outra é um conceito perfeitamente fora do seu tempo, não é? Não há normas, não há variantes, não há sequer línguas superiores umas às outras, quanto mais variantes de uma mesma língua. Portanto, não pode haver nenhuma tentativa de imposição de uma variante relativamente às outras, até por uma razão muito simples, porque as línguas não deixam. As línguas são seres vivos, movem-se, não é? Portanto, não se deixam dominar, felizmente. Portanto, inevitavelmente, línguas que se desenvolvem em espaços geográficos e culturais diferentes, que dialogam com outras línguas autóctones, que se deixam penetrar por elas, como é natural, não podem vir a ter, não podem nunca estar imóveis, não é? Isso é uma coisa impossível. Mas a discussão em torno do acordo ortográfico não se corre o risco de se restringir, de certa forma, uma troca, uma sessão de trocas culturais que deviam ser recíprocas. O facto de se insistir, eu não diria insistir, mas de quase centralizar a discussão em torno daquilo que deve ser a língua e a difusão da língua, não se corre o risco de haver um certo monopolizar daquilo que é a discussão, até em termos culturais, do que deve ser o trânsito de ideias no seio da lusofonia? Eu diria que sim, neste sentido. Eu diria que eu não vejo nenhuma vantagem no acordo ortográfico. Neste ou outro qualquer, mas neste muito particularmente, porque a meu ver e eu não sou a pessoa mais indicada para falar nisso em termos técnicos, porque não sou linguista, mas digamos, fazendo eco da opinião de linguistas muito conceituados, muito mais sabedores do que eu nessa matéria, está cheio de erros técnicos. Mas, portanto, eu não vejo nenhuma vantagem neste acordo, mas também não vejo vantagens num acordo, nem neste nem em qualquer outro. Neste sentido, parece-me que não há hoje nenhum impedimento, nada nos impede de comunicar um português com um moçambicano com um brasileiro. Não há nenhuma dificuldade de comunicação. Ou melhor, às vezes há alguma dificuldade de compreensão oral. É verdade que há. Sobretudo, por exemplo, um brasileiro tem nitidamente alguma dificuldade em entender um português. O contrário não é verdade, por razões muito, muito simples, ligadas às características fonéticas, digamos assim. Porque os portugueses têm um sistema vocálico muito mais complicado do que os brasileiros, que usam A, E, I, O, U, nós usamos A, E, AN, E, I, portanto, muitas variantes vocálicas que dificultam, não é? Uma coisa é dizer batata, outra coisa é dizer batata, não é? Isto é mais difícil de perceber. Portanto, às vezes há dificuldades na compreensão oral, mas quando estamos a falar de escrita, quando um moçambicano lê um texto escrito por um português de Portugal ou por um brasileiro, ou por um português de Portugal, quer dizer, por um português, ou por um brasileiro, escrito na variante brasileira, ou por um angolano, escrito na variante angolana, não tem nenhuma dificuldade de compreensão. A única dificuldade que pode ter é lexical.
pontualmente, porque há uma palavra que se usa em Angola e não se usa em Portugal, vamos imaginar, ou no Brasil. E há muitas palavras, lexicalmente falando, não é? Termos soltos. Agora, genericamente, nós não temos nenhuma dificuldade na leitura. Portanto, eu não vejo porque é que é muito útil ter uma norma escrita comum quando nós não temos dificuldade em lermos uns aos outros. Nós podemos ter alguma dificuldade em entendermos verbalmente, oralmente. E, portanto, o acordo, que é o ortográfico, não resolve nada a este nível da compreensão oral. Portanto, desvia um bocadinho, ainda ao encontro da questão que me pôs. O acordo ortográfico, todo este empolamento em torno do acordo ortográfico, a meu ver, tira-nos tempo e cansa-nos, e tira-nos espaço para discutir outras coisas muito mais importantes na promoção da língua portuguesa, na internacionalização da língua portuguesa e no contacto cultural das várias expressões da língua portuguesa no mundo. Isso é que me parece importante fazer. Nesse sentido, que prioridades é que deviam ser partilhadas? Eu pergunto-lhe isto porque, apesar de falarmos uma mesma língua, apesar de vivermos num mundo cada vez mais globalizado, termos acesso à informação, continuamos a olhar para povos que são culturalmente nossos irmãos, passo a expressão, de uma forma muito superficial. Olhamos para o Brasil como país de futebol e como país das novelas, olhamos para Angola como país do petróleo e cada vez de uma política mais nebulosa, olhamos para Macau como o pequeno território que fica lá no Oriente, que tem ainda a calçada portuguesa e que tem rios de dinheiro, porque tem meia dúzia de casinos que equivalem quase a metade do produto interno bruto português. O que é necessário para que esta imagem mude e que seja um bocadinho mais profunda? Sim, eu diria trocas culturais. Antes de mais nada, eu acho que, digamos, o contacto entre os povos faz-se através das trocas culturais, acompanhadas mais ou menos depois de outras trocas, como económicas, por exemplo, certamente, mas quando eu falo em trocas culturais, estou aqui a incluir também a ciência. A ciência, que é um campo onde temos muitas possibilidades de troca. E aí puxo um bocadinho a brasa à sardinha portuguesa. Portugal aí tem muitas cartas que pode trocar, porque fez um investimento em ciência muito forte nos últimos 15 anos, 20 anos, e tem frutos muito, digamos, tem de facto know-how na área da ciência que pode trocar com vantagens no seio da comunidade dos países de língua portuguesa. E, portanto, eu acho que deve haver políticas comuns ao nível da plataforma institucional CPLP, portanto, Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa. Acho que deve haver aí, digamos, políticas concertadas, por exemplo, conteúdos na internet em português. Não é possível concertar políticas entre os países da CPLP, institucionalmente concertar políticas para conteúdos em língua portuguesa na internet. É uma questão de se querer. Por exemplo, não é possível concertar, particularmente entre os países que a esse nível têm neste momento mais capacidade ou estão no terreno, digamos, Portugal, Brasil e também Macau e também, eu sei que Macau não está na CPLP, mas é observador e tem uma palavra a dizer, evidentemente. Macau e, porventura, em breve, Angola, são países que podem concertar entre si, por exemplo, como é que se apoia o ensino do português no estrangeiro, fazer lobby no sentido de conseguir, por exemplo, que o português integre os programas, por exemplo, do ensino secundário nos Estados Unidos, vamos supor, ou ao Oriente. Acredita que esta Isso é possível fazer-se. Acredita que esta concertação é possível? Tivemos uma espécie de laboratório em Timor-Leste onde não houve este entendimento. A determinada altura tínhamos professores portugueses, professores brasileiros no terreno e quase houve uma guerra. Claro, mas por isso mesmo eu estou a falar nisto. Simplesmente porque depende de vontade política. Se houver vontade política e orientação política,
isso faz-se. Portanto, eu acho que podemos concertar políticas comuns, por um lado, e, por outro lado, podemos prestar mais atenção do que até agora tem sido prestado às trocas culturais. Eu acho que são estes dois patamares. E com as culturais estão envolvidas as económicas. Não tínhamos ilusões. Quer dizer, eu vendo melhor vinho do Porto se o embrulhar num pacote cultural. E ao embrulhá-lo desse pacote cultural, eu estou também a promover a cultura e a língua portuguesa. Quem diz vinho do Porto diz música brasileira, o samba ou qualquer outra coisa, não é? Portanto, eu penso que é uma questão de vontade. Por exemplo, dar atenção aos conteúdos científicos em língua portuguesa sem que as nossas agências para o desenvolvimento científico, eu disse nossas, dos vários países de língua portuguesa, se subordinem de uma forma absolutamente subserviente e colonizada ao inglês. Eu não estou com isto a dizer que não é preciso internacionalizar em língua inglesa. Claro que é, obviamente. Mas também é importante não esquecer que o português deve ser uma língua de ciência. E, por exemplo, ao nível da CPLP, isso pode corresponder também a uma orientação de política cultural, não é? Portanto, eu penso que há muito campo onde atuar. Falta é vontade política. Não tem havido vontade política. Não vale a pena escamotearmos isso, não é? Fingirmos que não. Claro que não tem havido. E, em boa parte, eu acho que também isso decorre de alguma coisa que não é simples e que é o facto da lusofonia ter a própria palavra, trazer em si um radical que, porventura, liga demasiado o conceito à ideia de luso, à ideia de aqueles habitantes que criaram um país lá nos confins ou nos inícios, como quisermos, da Europa, chamado Portugal, não é? Penso que isso também terá complicado um bocadinho as coisas. Alternativas viáveis nesse sentido? Eu penso que estamos todos mais crescidos. Isto é, o que eu quero dizer é que acho que hoje há condições num mundo que viveu já claramente há mais de 20 anos, e estamos a falar dos últimos, há mais de 30 anos, que viveu o fim da colonização da era moderna, não é? Das colonizações da era moderna, acho que começa a haver condições para todos, ex-colonizadores e ex-colonizados, pensarmos que somos todos países pós-coloniais hoje. Essa é a nossa condição, somos todos híbridos, falamos todos um português que é crioulo, todos os portugueses, os brasileiros, os angolanos, os cabo-verdianos, enfim, o português que se fala por todo esse mundo, São Tomé e por aí fora, é, na verdade, um português crioulo, é um português híbrido. E é um português que nasceu de um processo histórico, nasceu em comum, não é? Falado em comum, de um processo histórico que foi um processo histórico extremamente violento, que conheceu formas de exploração das mais terríveis que a humanidade conheceu, escravocracia, tudo isso, mas tudo isso aconteceu num tempo histórico localizado e nós hoje temos instrumentos para podermos começar a pensar que esse tempo histórico se justificava, ou melhor, que esses processos se justificaram à luz do século XVI, do século XVII, não há luz de hoje. Hoje, nenhum português pode olhar, nem lhe passa pela cabeça, olhar para qualquer ex-colónia como uma perspectiva neocolonial. Isso é uma coisa até ridícula. Aliás, como saberá, há quem ache que a lusofonia envolve uma componente neocolonial. Eu dá-me sempre vontade de rir com isto não estou a dizer que do ponto de vista da representação, não possa haver na cabeça de alguns setores da sociedade portuguesa uma representação da lusofonia como uma espécie de reposição simbólica de uma vocação universalista portuguesa, para usar aqueles chavões do linguajar do antigamente do Estado Novo. Mas hoje, digamos, num mundo global,
de economia global como é de hoje e onde, digamos, a emergência do poder económico está fora da Europa, está muito mais fora da Europa do que na Europa, e certamente dentro da Europa o último dos sítios onde está é em Portugal, até é um bocadinho ridículo a gente falar em neocolonialismo quando nesse desenho, digamos, neste mundo de economia global, Portugal está muito mais numa posição de colonizado do que numa posição de colonizador. Muito frágil. A doutora foi Ministra da Cultura. A cultura não é... Deixe-me só dizer-lhe o seguinte. Neste papel, estava a falar das possibilidades do desenvolvimento da lusofonia. Queria só acentuar o seguinte. Parece-me que o que se está a fazer hoje, por exemplo, aqui em Macau, é particularmente interessante do ponto de vista dessa promoção do português. Porque, por exemplo, eu, como sabe, estou cá a convite do Centro Pedagógico e Científico de Língua Portuguesa do Instituto Politécnico de Macau. E o que este centro está a fazer é a formação de professores de português que vão atuar no Oriente, e particularmente no Oriente e particularmente na China. Isso, por exemplo, é alguma coisa de extremamente positivo, frutuoso, do ponto de vista da tal internacionalização e da tal expansão da língua portuguesa. Ações deste tipo podem também ser conjugadas dentro do seio dos países da CPLP, se houver vontade política. Desculpe-me. A questão da vontade política abre então as portas a uma das outras questões que gostaria de colocar. Foi Ministra da Cultura. A cultura é uma área, de certa forma, fragilizada em termos de governação e é uma área em que, aparentemente, ou é a área mais vulnerável, aparentemente, a uma certa clivagem. É sobretudo no âmbito da cultura que se nota uma certa distanciação entre a direita e a esquerda. Sempre que a esquerda está no poder, a cultura merece um ministério. Sempre que a direita está no poder, merece uma secretaria. Esta clivagem existe ou não? Há diferentes leituras daquilo que deve, da importância que a cultura merece, dependendo de quem ocupa a cadeira de poder. Eu diria que isso tendia a ser verdade. Isso tendia a ser verdade. Não especificamente no caso português, estou a reportar-me na Europa. Na Europa isso tendia a ser verdade, essa fissura direita-esquerda. Hoje não parece que seja tanto assim a nível europeu. Em Portugal, na verdade, continua a ser um bocadinho assim, embora eu não tenho ilusões quanto... ou melhor, eu não tenho ilusões. Eu hoje tenho dificuldade em dizer a cultura está à esquerda, a direita é troglodita, inculta, desinteressada por coisas de cultura. Não vejo que seja assim, não acho que seja assim, nem vejo que haja hoje razões para pensar assim. Agora, o que me parece é que começa a haver hoje na Europa, não especificamente em Portugal, e certamente não no momento político português, não acho que, designadamente no atual governo, não acho que haja nenhuma sensibilidade especial para a questão da cultura, e como disse, como lembrou e bem, houve uma despromoção, claro, do setor cultural, não apenas a nível orçamental, mas a nível simbólico, não é? Do desaparecimento de um ministério e a sua transformação numa Secretaria de Estado da Cultura, evidentemente. Claro que há uma despromoção e há uma desvalorização. Agora, começa a haver uma certa compreensão na Europa de que a cultura é uma área que permite potenciar outras áreas. E permite potenciar outras áreas sem um investimento alucinante. Portanto, é um fator potenciador, por exemplo, de uma área como o turismo, potenciador, por exemplo, muito potenciador nas trocas comerciais, e isso é muito evidente na forma como a diplomacia se passou a fazer na Europa, onde a componente cultural está muitíssimo mais presente do que estava há alguns anos atrás, não é? Dificilmente hoje uma delegação presidencial prescinde ao exterior, prescinde de alguém representando a cultura. Portanto, eu penso que
há já há uma certa sensibilidade para, digamos, evidenciar, ou melhor, para compreender esse papel da cultura. Agora, em termos factuais, em termos orçamentais, por exemplo. Em termos orçamentais, os governos continuam a ser constituídos com uma filosofia velha, que não reconhece velha exatamente no sentido em que não reconhece ainda esse papel angular que hoje a cultura tem, até no desenvolvimento económico e no desenvolvimento e com o desenvolvimento económico está o desenvolvimento social dos povos. Hoje compreende-se, já se devia compreender que quando estamos a falar em inclusão social, em criar sociedades mais inclusivas, mais igualitárias, digamos assim, não é exatamente a mesma coisa, mas enfim, mais igualitárias, só o podemos fazer se não prescindirmos da cultura. A cultura tem aí um papel fundamental, não é? Inclusivamente, digamos, não há ainda, por parte dos governos, um entendimento, por exemplo, de como a cultura potencia os brutais investimentos que todos os governos na Europa e em Portugal têm feito na educação, na ciência. Quer dizer, investir na cultura muito menos, mas muito menos do que se investe na educação e na ciência é extremamente potenciador dos vastíssimos investimentos que se fazem nesse campo. Repare, isso significa que ainda continua a haver. Há mudanças, não vou dizer que não há mudanças, mas ainda continua a haver um entendimento da cultura como a cereja que se põe em cima do bolo, para a coisa ficar mais bonitinha. Ora, a cultura não é essa cereja. A cultura está muito mais na base do bolo do que no cimo do bolo, na minha opinião. Foi militante do PCP durante uma década e meia, desvinculou-se depois do partido, ocupou o cargo de ministra e também de deputada na qualidade de independente e assim está. E em 2011, há 3 anos, achei curiosa a sua reação a uma expressão do então patriarca Dom José Policarpo, que dizia que ninguém sai da política de mãos limpas. Eu achei curiosa porque foi das poucas ex-políticas ou políticas a reagir. Isto não é sintomático de alguma coisa? Eu não sei, é pelo menos sintomático de que eu me sinto de mãos muito limpas. E mais, e sintomático de outra coisa. Eu entendo que estar num posto, estar num posto executivo ou de poder legislativo também, não no Parlamento, mas no caso de poder executivo, estar num lugar de poder público, digamos assim, é forçosamente estar numa posição de serviço público. E, portanto, é forçosamente estar numa posição onde devemos dar muito de nós mesmos à causa pública. E isso significa que, quando se passa por um lugar desses, dá-se muito, cada executante dá muito de si, com certeza, e aprende muito na vida pública e sai, portanto, mais qualificado. Não sai menos, sai mais qualificado. Eu tenho sempre uma certa dificuldade em entender aquela posição muito populista, segundo a qual quem esteve num determinado ministério, um ministro que passou por um ministério qualquer, deixa de poder atuar naquele domínio. Foi ministro de não sei o quê, das estradas, de não sei quantos, das obras públicas, não vai jamais poder atuar naquele campo. Ora, mas quer dizer, eu só tenho é que provar, quando assim o entenderem, se as minhas mãos estão limpas ou não estão. Porque, de resto, eu saio desse cargo mais habilitada. Eu saio com um currículo. Eu não me sinto menos porque fui Ministra da Cultura. Pelo contrário, eu sinto mais habilitada para fazer várias outras coisas que não estava antes de ter estado 3 anos no Ministério da Cultura. Portanto, eu acho que
que no caso o Sr. Cardeal Patriarca, de quem obviamente eu não quereria jamais pronunciar neste momento em que o senhor inclusivamente já não está entre nós, mas na verdade aquilo que me levou a reagir foi não poder, foi, digamos, a sua opinião contribuir para essa ideia essa vulgata populista de que quem está no poder não está ao serviço do público e está a desvalorizar-se individualmente. Ora, eu acho que a minha experiência é exatamente oposta. Eu estive ao serviço público e posso garantir-lhe que nunca trabalhei tanto na minha vida como nestes 3 anos e sinto que aprendi muito e saí com muito mais capacidades para atuar em certos campos do que tinha quando cheguei ao Ministério da Cultura. Ainda assim, a forma como se faz política em Portugal é por vezes nebulosa, há por vezes uma falha do entendimento por parte de quem elege, por exemplo, de quem vota, dos preceitos, até porventura legislativos, a forma como o processo legislativo se desenrola, pegando numa figura que lhe é grata. Se lermos, por exemplo, crónicas escritas por Essa de Queiroz em 1895... Elas são horrivelmente atuais. E são horrivelmente atuais. Claro. Isto não é sintomático também de qualquer coisa? Não, é sintomático sobretudo de uma coisa que eu pessoalmente... Quer dizer, é sintomático de, a meu ver, 2 coisas. Uma que tem a ver com Portugal e o processo político português, outra que tem a ver com o sistema das democracias europeias. No primeiro caso, eu acho que se houve campo onde tivemos menos sucessos na democracia que construímos depois do 25 de Abril, esse campo foi a cidadania. Eu acho que há um déficit de cidadania, de consciência de cidadania e de participação de cidadã em Portugal. E acho que esse é, claro que só se aprende a cidadania praticando-a em democracia. E nós temos pouca experiência de vida democrática, como sabe, no século XX, e tivemos pouca, e, portanto, isso repercute-se e não se constrói assim de repente. Mas, na verdade, eu acho que é um campo onde há grandes falhas, houve grandes falhas. Há outros campos que são extremamente... não é o único. Eu diria a justiça o outro. Mas este é um campo onde realmente... houve muitos falhanços e onde houve menos sucesso naquilo que construímos depois do 25 de Abril. Por outro lado, dizia eu, isso também decorre, isso que disse decorre também, dos modelos das democracias europeias estarem claramente esgotados, não é? Isso não é um fenómeno, essas reações não são especificamente vividas pelos portugueses. Há uma desconfiança a nível europeu e até acho que ultrapassa a Europa, e até às vezes eu acho que ultrapassa até muito perigosamente, mas isso é outra questão. Mas na Europa há claramente, e particularmente na Europa que teve experiências da democracia depois da Segunda Guerra Mundial, acho que há uma desconfiança em relação ao sistema político. Mas, como eu lhe dizia, essa desconfiança, e portanto, quer dizer que nós temos que procurar construir outros modelos de vida democrática e de sistema democrático e de regime democrático. Não me pergunto quais, porque eu gostava de ser capaz, mas não sou uma pensadora política que seja capaz de formular essas alternativas. Agora, o que constato é que há essa desconfiança até em países que têm uma experiência democrática muito curta. E isso é muito perigoso. O caso do Brasil, por exemplo, não é? Onde nós acabamos de assistir a uma eleição onde o cerne da questão esteve quase todo em torno do sistema político, não é? Quer dizer, estava um país mobilizado contra a sua presidente, que acabou por vir a eleger, mas contra a sua presidência, basicamente enquanto ela era símbolo de um regime, de um sistema de gestão da democracia. E eu acho que nós temos que encontrar alternativas, porque essa desconfiança atravessa a maior parte dos cidadãos, e na Europa de uma forma evidente. Basta ver a não participação, por exemplo, naquela coisa mais simples que é, num certo domingo,
ir deitar um boletim de voto numa urna eleitoral. numa urna. Eu colocava-lhe uma última questão, já ultrapassamos o nosso tempo, mas colocava-lhe uma última questão. É uma mulher do Norte. Em termos culturais, aquele velho aforismo de que Lisboa é que conta e o resto é paisagem já está ultrapassado? Não, aí o Essa também diz isso, não é? Que também diz alguma coisa parecida com isso. Eu acho que não está ultrapassado. Continua a ser verdade. E este último governo, ou melhor, os últimos 2 governos, para ser mais justa, foram particularmente nefastos quanto a um retorno a uma lógica de centralização. Nós estamos a assistir neste momento a uma lógica de centralização política em Portugal absolutamente assustadora. Centralização política que ainda por cima acompanhada de um certo centralismo, ou melhor, de uma certa isso coberta. O que eu quero dizer é que isso acaba por cobertar também a dinâmica económica, designadamente de regiões como o Norte, que têm alguma tradição de dinâmica a esse nível. Mas, na verdade, assistimos neste momento a um processo de centralização que chega a atingir aspectos de um ridículo a palavra é mesmo esta, de um ridículo sem nome, que quase paralisa, por exemplo, a administração pública, que não pode dar um passo, não pode desligar uma luz ou acender outra, sem ter um aval das finanças, senão está... Portanto, isto é uma metáfora, claro, isto que eu estou a dizer. Mas, de facto, no campo cultural, assistimos também a um centralismo, e se ele não é maior, é porque, na verdade, os governos do Partido Socialista tiveram um papel muito importante, particularmente na capacidade de trazer ao Porto equipamentos culturais que impediram que o Porto, nos últimos anos, não tenha sido o deserto absoluto, por exemplo, no campo cultural. Estou a falar de equipamentos como a Casa da Música ou como Serralves, que, de facto, ou como, por exemplo, a própria Baixa da cidade requalificada do ponto de vista urbanístico, que foi um fator potenciador do ponto de vista cultural e do ponto de vista turístico para a cidade. Na verdade, eu acho que aí houve de facto uma grande diferença. Nessa época, houve uma grande diferença entre governos à esquerda e governos mais à direita ou mais ao centro. Acho que sim. Obrigadíssimo, Dr. Isabel Pires de Lima, por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela TDM. O gosto foi meu. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa, como habitualmente, na próxima terça-feira, com um novo tema e um novo convidado.